Olá, alunos do sétimo ano, vamos prosseguir com a disciplina de Educação Física. Nós estamos na unidade Handball e agora nós vamos resolver algumas questões que já foram propostas no blog da escola, ok? Vamos começar. Quais são os principais atributos de um goleiro? Isto é, quais são as características que um goleiro deve ter? Vamos ver cada uma delas com calma. Ter uma estatura maior que a média, sim, é interessante que o goleiro tenha uma estatura um pouco mais elevada. Ter concentração, ter boa visão de jogo, saber atuar como jogador de linha, isso é interessante, já que o goleiro pode auxiliar os seus companheiros em quadra, controlar o tempo de bola, tentar atuar conforme os próximos passos dos adversários, ou seja, é interessante que o goleiro tenha a capacidade de prever a jogada e assim se antecipar aos seus adversários. Esses são os atributos de um bom goleiro. É bem verdade que tem mais, mas aqui eu considero os principais. Quais são os principais atributos de um ponta? Vamos lembrar que os pontas atuam bem abertos nas laterais e são jogadores responsáveis em puxar o contra-ataque. Vejamos, a agilidade é óbvio, o ponta ele busca, ele é o grande responsável em puxar o contra-ataque, então é necessário que ele seja ágil. Precisão para fazer arremesso em ângulos fechados. Como eles atuam nas laterais, ao se aproximar da linha de fundo, eles acabam perdendo o ângulo. Então, o interessante é que eles tenham, de fato, um bom arremesso para que possam arremessar em condições que o ângulo está bem fechado. A habilidade na pontaria, como eu disse, os pontas acabam tendo que arremessar em situações em que o ângulo está um pouco mais fechado. Então é interessante que, de fato, eles tenham uma boa pontaria. Saber se posicionar de maneira rápida para montar um contra-ataque. Ou seja, e como ele é o grande responsável em contra-atacar, é interessante que ele, de fato, saiba se posicionar e, então, puxar um contra-ataque com eficácia. Quais são os principais atributos de um meia? Vamos lembrar que os meias, eles são responsáveis em armar jogadas, ou seja, são os responsáveis em ajudar o seu time a montar um lance o qual vai finalizar. Eles jogam num canto que não é nem tão aberto nas laterais e não tão centralizado, porque existe um outro jogador que daqui a pouco nós vamos observar, que é o armador central. Esses meias que atuam nessa posição devem ter as seguintes características: técnica precisa e potência no impulso, recepção bem feita dos passes, dar continuação às jogadas e arremessos fortes e mais altos. Eles são responsáveis em fazer a jogada andar e eles arremessam muito de longa distância, então para isso é necessário que eles tenham um arremesso forte. Quais são os principais atributos de um armador central? O armador central é aquele cara que é o grande cérebro da equipe, é o cara que pensa, o cara que vai armar a jogada, o grande responsável em deixar o atacante na cara do gol. Quais são os seus atributos? Força, é interessante que ele tenha um porte físico diferenciado. A agilidade, é necessário que ele tenha uma rapidez diferenciada. Concentração e variedade nos passes. Como ele é o grande responsável em armar jogadas, é interessante que ele tenha um repertório de passes realmente muito bom. Bom arremesso de longa distância, o armador central também arremessa de longa distância, e logo é necessário que ele tenha esse arremesso com boa qualidade. Criatividade na formação dos esquemas táticos, como eu disse, ele é o grande responsável em armar as jogadas. Então é interessante que ele tenha essa criatividade na formação do sistema tático, na formação das jogadas com os seus passes. E quase sempre o armador central, ele é o líder da equipe, é o capitão. Não necessariamente, mas geralmente ele é o grande líder. Então é necessário que ele saiba se comunicar com os seus companheiros. Então logo, comunicação simples e clara com o restante da equipe. Esses são os atributos de um bom armador central. E por fim, quais são os principais atributos de um pivô, isto é, daquele que é o grande responsável em atacar, o jogo mais adiantado entre os defensores da equipe adversária?
Quais são os atributos? Tem um repertório amplo de arremessos. Como ele é o responsável em atacar, é necessário que ele saiba arremessar de todas as formas. Agilidade nos passes, ele pode estar recebendo a jogada e distribuindo para os pontas. Então, os passes dele têm que ser ágeis. Capacidade de lidar com as marcações constantes que recebe dos adversários. Como ele é um jogador que joga ali adiantado entre os marcadores da equipe adversária, ele precisa saber lidar com essa marcação, sair dessa marcação. Então é necessário que ele tenha esse atributo. Dominar arremessos especiais, arremesso em suspensão, em queda, salto com queda. Saber administrar demais arremessos, reversão com queda, percussão à área. Ou seja, é necessário que ele tenha, como eu disse, um repertório de arremessos, saiba arremessar de todas as formas possíveis, já que ele é o grande responsável em finalizar. Não que os outros atletas não tenham esse dever, mas quem de fato é o grande especialista em arremessar é o pivô. Muito bem, sétimo ano. Com essa aula nós encerramos aqui os atributos dos jogadores de handebol, as suas posições e suas funções em quadra. Até a próxima, bons estudos!